Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, nessa manhã de terça-feira, trazendo para vocês aqui o pronunciamento de Marcelo Teixeira, presidente do Santos, após Santos 3, Cruzeiro 0. Eu realmente não assisti, inclusive não li nenhuma notícia sobre o que ele disse, então estou assistindo aqui na expectativa de ver alguma coisa interessante, seja sobre assumir os erros da temporada 2025, seja sobre o que ele pensa para 2026. Vou assistir aqui com vocês, lembrando que é um react, para você que só quer ver o Marcelo Teixeira falando, está lá na Santos TV, que por algum motivo não está deixando eu aumentar a velocidade de reprodução. Então nós vamos ver na velocidade normal. E meus amigos, tá um pouquinho lento, mas a gente chega lá, leia-se no final com paciência. Vamos ver o que ele fala, será um react honesto, eu realmente não vi. Sem mais delongas, inclusive, deixa eu só ajeitar aqui na minha tela, maximizar para poder assistir. E vamos lá. Boa vontade, presidente. Boa noite. Boa noite. Terminamos uma temporada bem aquém da expectativa, mas já sabíamos. Assumiu. Um clube que sai da segunda divisão com gravíssimas situações financeiras, num processo de reconstrução. Não é justificativa perante a campanha que o Santos fez no campeonato, principalmente também na temporada de 25. Ok. Nós não temos que comemorar de forma digna. Nada, absolutamente nada. Concordo. Era uma obrigação do Santos subir no ano passado. Era uma obrigação do Santos permanecer na elite do futebol brasileiro. Ok, bom começo. Nós tínhamos um objetivo traçado. Qual? Aumentamos o número de competições para 2026, que era o planejamento. É uma estatística verdadeira. 4. Agora somada a uma competição internacional. Fundamental o Santos voltar a uma competição como a Sul-Americana, não apenas pela exposição, pelos parceiros, mas também como alternativa de receita. Justo. Acho que vou citar aqui um exemplo bem claro, muito objetivo. Qual? Aqui mesmo, no final do Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico, até então o Carille, ele disse claramente que o Santos não tinha um planejamento. Opa, Fábio Carilo meteu essa, hein? Eu passei o ano inteiro ouvindo que Fábio Carilo estava certo. Não é que ele estava certo, mas ele estava um pouco certo. Mas eu tô curioso para ver onde o Marcelo Teixeira vai contestar isso, hein? Vamos ver. Ele tinha razão. Ah, não contestou, foi, tá certo. O planejamento não era com o Carille. O planejamento que... Pera, a moto passou aqui, até me assustou. O Marcelo Teixeira falou que o planejamento não era com ele? Bom, ele demitiu faltando uma rodada. Algo me disse, todo mundo já sabia que ele ia embora. Mas enfim, vamos lá, vamos ouvir de novo. O planejamento não era com o Carille. Ok. O planejamento nós tínhamos com um outro profissional. Com esse outro profissional nós fomos 2 ou 3 vezes à Argentina, elaboramos um planejamento. Pera. Ele tá finalmente assumindo, depois de negar pelo ano inteiro, que o planejamento era com o Quinteiros, era para contratar o Quinteiros pelo menos, e que ele não conseguiu também? É isso? É isso que está acontecendo? Já está interessante. Traçamos contratações, dispensas. Este profissional não assumiu, apesar de nós termos tido um documento assinado. É tudo novidade aqui, ele tinha negado tudo isso. Eu falo. Lá em janeiro, fevereiro, sei lá, ele negou tudo isso. Ele falou que o único acerto dele era com o Pedro Martins, o CEO, lembra? Lembra dele? E agora ele tá subindo. Ah, é muito difícil cobrir o Santos, cara. Nós, até então, a partir de dezembro, fomos em busca de um outro profissional. Caixola. Este profissional, ele alegava que tinha 2 competições de finais na Argentina. Não, esse era o Quinteiros ainda. E prejudicou demais pra quem não lembra, a programação que o Santos vinha fazendo. O Quinteiros estava na final do Argentino e da Copa Argentina. Fomos ao mercado, decidimos uma nova contratação. Caixola. Iniciamos a temporada de 25, dispensamos a comissão técnica anterior. Verdade. Eu não sou dirigente e a gestão não prioriza dispensionais. É um
técnica anterior. Eu não sou dirigente técnica anterior. Eu não sou dirigente e a gestão não prioriza dispensionais. É um erro você querer direcionar culpas a técnicos ou profissionais. Eu tendo a concordar com ele. Até por isso eu passei o ano culpando os dirigentes do Santos. Que não podem nem pensar em demitir o Vojvoda. Acho que ninguém é maluco lá, mas lembre-se que quando o Vojvoda foi contratado, saíram diversas notícias apontando de que muitos dirigentes do Santos atual, caras que estão lá agora, eram contra o Vojvoda, hein? Digo isso para não se surpreender com... Enfim, e por sinal, culpas venham a público aqui admitir os erros. Me responsabilizo totalmente como presidente dos erros. Eu estou tendo, assim, uma catarse? O que está acontecendo? Erros em 2025, Ok. como também de alguns acertos. Ah, ok, tá. O fundamental agora, comparado com a gestão de 2024 e o planejamento de 25, é que nós temos uma direção de futebol, nós temos uma comissão técnica. Isso é verdade. Essa comissão técnica demonstrou, na prática, uma evolução do trabalho. Concordo. Inclusive, na live do trio, a gente estava fazendo a conta de que é a primeira vez que o Santos muda um ano com a mesma comissão técnica, já sabendo que é a mesma, desde o Carille em 21 para 22. Só que ele foi demitido muito cedo. Se a gente for um pouco mais para trás, é com Dorival 15, 16, 17. Ou seja, tem sido algo muito raro no Santos. Isso é importante mesmo que continue o Vojvoda, né? Nós recuperamos os resultados nas últimas rodadas do Brasileiro e alcançamos este objetivo da temporada. Então vão dizer, mas o presidente está satisfeito? Não, eu sei o tamanho e a grandeza do Santos Futebol Clube, que não é para estar disputando como continuou disputando até as últimas rodadas pelo rebaixamento. Ok, Ao correto. contrário, o Santos deve estar disputando sempre a elite das principais competições nacionais. Tá. 2026, exatamente por essas observações feitas, pela permanência da comissão técnica, pela filosofia de trabalho, por nós já estarmos planejando a temporada seguinte com esses profissionais que estão já comprometidos com o atual trabalho. Perfeito. Cria uma perspectiva muito positiva para que o Santos continue a fazer a reformulação do plantel, continue a fazendo a promoção. Opa! Reformulação do plantel. Continue fazendo a reformulação do plantel, é algo a se anotar e se pontuar. Que é preciso reformular, e me parece que ele assume isso. O mesmo time para o ano que vem é pedir para repetir a campanha, né? Reformulação. As promoções dos atletas da base. Será? De uma forma diferente, porque 2025, para uma equipe que sai da segunda divisão com a camisa e o tamanho do Santos, nós sabíamos as pressões que íamos ter, mesmo assim nós conseguimos e resistimos. Não entendi. Quero agradecer A quem? imensamente ao quadro associativo pela confiança. Eu sou sócio. A torcida do Santos Futebol Também sou Clube, torcedor. que esteve ao lado do Santos Verdade. nesses últimos A gente cansa, viu? Mas a gente tá ao lado. jogos do campeonato, fez a grande diferença. Verdade. Assim Alexandre como também Matos estava certo, hein? Na entrevista no Beira-Rio? No Allianz? Acho que foi no Allianz. Me fugiu agora. Que ele fala que a torcida ia ser decisiva e tal. Estava certo. Estava certo. Se tem alguém que não desiste nesse clube, é a a torcida. blindagem que nós fizemos à comissão técnica e ao elenco, que eles puderam trabalhar, se conscientizar e focaram exclusivamente essas últimas rodadas que foram decisões, verdadeiras finais para o Santos Futebol Clube. Dessa vez ganhamos Jogos finais, hein? complicados, Quem diria? o campeonato é muito difícil. Verdade. E graças a Deus o Santos alcançou ao final a permanência na elite do O futebol brasileiro. 12º lugar, meus amigos. Eu ia fazer um pronunciamento, mas não. Que reitero. Ué, ele tá fazendo pronunciamento. Enfim. 12º lugar.
Falei no meu vídeo pós-jogo. Eu assinaria no começo do campeonato. Vai ser 12º, assina isso aí. Pode dar, me dá o 12º. É isso que a gente queria. Tava bom um meio de tabela. Mas o tempo inteiro ali, né? Não precisava ter passado pelo sufoco. Me sinto bem de sair. Não, peraí. Sem também dar ia fazer um pronunciamento, mas não me sinto bem Do quê? de sair sem também dar oportunidade para que vocês possam fazerem algumas perguntas. Estou à disposição Rolaram de perguntas. vocês. Eu não tinha essa informação. Olha só, estou surpreso aqui. Um react muito sincero. Vamos abrir agora para 3 perguntas. Eu pensei Pode que começar. era pronunciamento mesmo. Marcelo Salazar, TV Gazeta, prazer revê-lo. Prazer, Salazar. Marcelo, o Vojvoda acabou de dizer que torce pela permanência do Neymar. Neymar acabou de dizer que vai ter que passar por uma cirurgia no joelho. E como a gente não tem o Neymar aqui, nem nenhum médico, eu gostaria que você trouxesse informações Porra, Marcelo Teixeira metendo um play by Ney ali, hein? O que é isso? mais detalhadas sobre isso. Quando que Neymar deve Isso é operar, marketing, né? de quando... Pergunta sobre o Neymar. Faculdade de marketing da Unisanta deve estar voando. Eu não sei nem se tem marketing lá, desculpa. Quanto tempo ele vai precisar para Deve ter. operar? O que isso implica no desejo O amarelo do do Santos quê? em renovar o contrato do Neymar? Enfim, Maracujá? vai se resumir para a gente toda essa situação do principal jogador do time. É bom ser bem objetivo. Será? Eu estava com o Alexandre, com parte da comissão técnica, com o Neymar pai, que veio aqui ao vestiário cumprimentar, abraçar. E já o foco, vocês sabem, já nós tínhamos falado, não era a renovação, mas já olhamos aqui olho no olho e já combinamos de agendar ainda Olha essa no meu semana olho, um nós encontro vamos renovar. para que a gente possa definir essa situação com calma, com direcionamento, com calma a comissão técnica, o Alexandre Matos com o departamento médico vão detalhar quando farão Interessante o essa resposta, procedimento peraí. junto ao atleta, mas aqui cabe a nós, queremos a permanência do Neymar, o projeto do Neymar, eu claramente já disse até a Copa do Mundo do ano que vem, vamos adaptar as questões contratuais e a nossa expectativa é de que o Neymar permaneça no Santos até a Copa de 2026. Essa resposta é muito interessante, tá? Essa resposta é muito interessante na minha interpretação. Me pareceu uma resposta muito menos convicta. Não sei se convicta, mas com muito menos certeza do que respostas anteriores. Isso não é uma crítica, inclusive é um elogio, tá? Não tem que basear opiniões em achismos, não tem que demonstrar otimismo por algo que você não tem certeza. Eu achei uma resposta muito ponderada, que a gente quer, e tem que haver uma readequação, salarial. Porque é verdade, precisa. O Neymar salvou o Santos, principalmente nesses 2 jogos. O Neymar, quando inteiro, jogou muito bem, ou quando virou o menisco Ney, melhor ainda. Mas não acho que 4 milhões, ou sei lá quanto é que é por mês, seja um valor justo depois desse ano. Deu para faturar bem esse ano, no caso dele, até do Santos em termos de patrocínio. Mas eu acho que para focar nesse negócio de Copa do Mundo, que ele sempre disse, ou o staff sempre disse, uma readequação salarial seria justo para com todos os lados. E eu senti isso no tom do Marcelo Teixeira, porque ele geralmente nesse tipo de assunto é mais animado, né, mais vibrante, e ele foi bem ponderado aqui, o que não sou mestre em linguagem corporal, mas foi bastante interessante esse trecho. Marcelo, boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe, aqui no centro. Tudo Pô, bem, não, presidente? Felipe, parabéns aí pelo trabalho no ano. Obrigado, presidente. Parabéns ao Santos por ter conseguido, mesmo com tantos problemas, uma vaga ao menos na Sul-Americana. E justamente sobre isso que eu queria falar. O Santos montou um elenco e quando o Neymar chegou, se falava em cereja do bolo. E o que se percebeu é que o Neymar acabou... Mas se falava mesmo? Eu não tô duvidando do Felipe, pelo amor de Deus. A gente falava em cereja do bolo? Falava que o elenco tava perfeito? Acho que não. A gente continuou cobrando zagueiro, volante, tanto que o Arão e o Zé Rafael chegam bem depois. O próprio Roleiser chega depois. Vários jogadores depois, né? Tipo, ok, agora vocês têm o Neymar. Não sei se eu chamaria de cereja no bolo. Ou melhor, se na época estavam falando isso. Mas enfim.
você no salvador da pátria. Os números mostram muito Verdade. isso. O Santos sem o Neymar, com aproveitamento inferior a 30%, Verdade. talvez estivesse até rebaixado hoje. Não fala isso, com não. o Neymar, o Santos que conseguiu os resultados que conseguiu. Qual o tamanho da reformulação que você, Boa ao lado pergunta. do Alexandre Matos e os seus pares do futebol, precisam fazer para que o Santos não tenha o mesmo defeito de 2025? Boa pergunta. Um Santos que dependa do Neymar para poder conseguir os seus resultados. Boa pergunta. O quanto Felipe, que você talvez precise reformular esse elenco? Vou ser mais prático, até, desculpe, qualquer equipe, clube do mundo que tenha o Neymar, depende do Neymar. Não foi O uma boa investimento resposta. A que o pergunta foi Santos boa, a fez resposta não foi boa. exatamente trazendo o Não é Neymar. sobre isso. Reconhecendo que o Neymar Não é sobre isso. passaria por uma adaptação, que é o que aconteceu no primeiro semestre, que é o que vem acontecendo no segundo semestre, e agora, mesmo diante de uma nova ocorrência, pode ser feita um reparo, segundo o Não, mas não é sobre isso a médico, pergunta. e o atleta continuar normalmente a disputar as Ok, competições mas do ano que eu vem. quero a reformulação do elenco. Então, é lógico que o investimento feito num atleta como o Neymar, qualquer equipe que conta com um jogador do nível do Neymar, o Neymar vai fazer a diferença dentro de campo. Tudo bem. Isso mas... nós sabemos. Quando o Neymar não está bem, no sentido clínico, ele não participa, essa equipe vai sentir. Não significa Então, que a de novo, é um react sincero, não vi antes. Por exemplo, ele não jogou contra o Inter lá. Aliás, que risco que a gente correu. Mas... esse é o problema. E por isso que a pergunta foi boa. Ok, toda equipe que tiver o Neymar vai depender do Neymar. Vai jogar focado no Neymar, sei lá o que no Neymar. Beleza, beleza. Só que quando não tem ele, vai sofrer. Só que você tem que montar um elenco que sofra menos. O que a gente sofreu no Beira-Rio não pode se repetir. Né? O que a gente sofreu no Allianz, que ele também não jogou no gramado sintético, não pode se repetir. A reformulação tem que existir também por isso. Porque o time sem ele, que existe o ano inteiro, foi muito frequente o time sem ele, não é bom. equipe não tenha qualidade por causa da ausência do Neymar. Peraí. Significa Significa, que a equipe hoje não significa. tenha qualidade por Hoje causa da ausência significa. do Neymar. A equipe demonstrou que também tem, mas nós temos que reconhecer que precisam ser feitos ajustes. Qual o grande resultado do Santos sem o Neymar no ano? É uma pergunta séria, não tô zombando não. Tô tentando lembrar. Porque essas vitórias finais, ele tava em campo. Contra o Palmeiras, ele tava em campo contra o Roleza. Contra o Flamengo, o gol é dele. Contra o Cruzeiro, ele jogou muito mal, inclusive, mas o Santos ganhou. Tô falando do Cruzeiro no primeiro turno, não agora. Grande vitória do Santos no ano sem o Neymar. Alguns clássicos que não o Palmeiras? Ele não jogou contra o São Paulo, não é? Não sei, enfim. Fica uma pergunta aí pros comentários. Como eu disse que fizemos 23 para 24, Fortaleza lá? Sei lá, lembrei agora. para disputar duas competições. Fizemos 24, 25 para disputar 3 competições. Agora são 4. Faremos uma nova agora, uma outra reformulação, uma ampla reformulação, que é uma reformulação Tá. profunda Tá. que o Santos vem fazendo de ano a ano, de temporada a temporada. Por quê? Porque o Santos caiu para a segunda divisão. Ok, pera. Esse é o trecho mais importante desse vídeo, na minha opinião, até aqui pelo menos. Esse é o trecho mais importante. Ele tá certo, tem que ser feita uma reformulação. Inclusive, ele falar que será feita uma ampla reformulação vai de encontro, né, ao que o Alexandre Matos falou, ou seja, colidem, porque o Matos falou em poucos nomes e ele tá falando em ampla reformulação. E ele tá certo, tem que ser feita uma ampla, não sei se é possível, muito menos se eles vão acertar. Mas, ele, toda vez que ele comparou o Santos com o Mirassol, porque o Mirassol, não sei o que lá, ele fala que um dos motivos pro Santos estar muito abaixo do Mirassol é que a gente fez uma ampla reformulação e o Mirassol não. O que meio que errado, porque o Mirassol fez também. Mas ele disse que é um problema do Santos ficar trocando e agora tá assumindo que tem que trocar. De novo, ele tá certo, tem que trocar, tem que mexer bastante. Mas não casa com o próprio discurso dele até semana retrasada, quando ele foi naquele evento da CBF. Só queria pontuar isso. Quando você cai para a segunda divisão, você tem que fazer um processo Ok. para que o Santos volte a ter um equilíbrio. Não é de um dia para o outro que o Santos alcançará esse equilíbrio. Nem de um ano pro outro, pelo qualidade jeito, do tá difícil. plantel. Agora nós temos 4 competições no ano a disputar, pretendemos a permanência do Neymar e continuar essa reformulação. Com o tempo, lógico que com um agravante, porque as temporadas anteriores nós não tínhamos uma competição tão difícil como o estadual, que já começa do dia 11,
íamos fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos. Passamos essa pré-temporada para o meio do ano. Será? Não vamos fazer exatamente por causa disso. Será? A organização compreendeu. Nós queremos continuar essa internalização importante, mas nós precisamos pensar Assim, eu concordo dessa vez, não tem que iniciar mesmo. o Campeonato Paulista. Tem jogo dia E em 11. seguida, Tem jogo em 1 mês e 2 também dias, gente. As Não é demais treino, competições, é jogo. como o Campeonato Brasileiro, em condições de já ter uma equipe montada. Volto a É frisar. porque o brasileiro é em janeiro, tá? 24 foi importante, porque nós definimos uma comissão técnica, ela foi conosco do início ao fim e alcançamos os objetivos da temporada. 25, nós alcançamos o objetivo da temporada, porém muito aquém daquilo que nós todos queremos. Presidente, vocês da imprensa, principalmente o torcedor que quer ver o Santos numa disputa de títulos. Nós também queremos ver o Santos numa disputa de títulos, porém nós temos o tempo, esse tempo de maturação de um time que estava na segunda divisão. E nós precisamos ter agora, com a comissão técnica atual, que é uma vantagem diante das temporadas anteriores, a discussão, que já se iniciará amanhã, para que a gente não cometa erros que comprometam a temporada de 26. Eu acho que ele tá Última certo na pergunta. resposta, vai ter a última pergunta ainda. Eu só achei um pouquinho incongruente, mas assim, se ele tá indo pro caminho certo, não sou eu que vou reclamar. Boa noite, Marcelo. Pietro Falbon, da VTV SBT. Bem, Parabéns Pedro. pela classificação. Vai ser um prazer transmitir os jogos do Santos ano que vem na tela do SBT. Parabéns. A gente fala sobre a recuperação do Santos, um ano que volta da segunda divisão. A gente teve um exemplo nesse Campeonato Brasileiro, que foi o Mirassol, que subiu junto com o Santos. Mais uma oportunidade de ele comparar com o classificação Mirassol. direta para a Libertadores. Você veio a público no seu pronunciamento e falou sobre desculpas, né, à torcida, sobre as suas ações durante esse ano que podem ter auxiliado aí para esse, né, 2025 conturbado. Queria que você apontasse quais foram esses erros que você enxerga que aconteceram durante esse ano. Boa pergunta. E que vocês já planejam para que o ano que vem possa ser um pouco diferente, com muitas competições à frente. Obrigado. É interessante. Tem 3 minutos de coletivo faltando, né? Ele nunca dá uma resposta de 3 minutos, ele não vai listar os erros, né? Vamos ver. Interessante a gente ficar, né, depois do leite derramado ou até de um Sabia. resultado como agora, né? Se você comparar que o Santos tenha ficado à frente de equipes que já estavam na elite do futebol nacional, já estavam disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, nós vamos imaginar que queremos comemorar. Nós não queremos comemorar. Não. Ao contrário, estamos insatisfeitos, Ok. não queremos que o Santos volte a ter esse tipo de trabalho e nem os resultados desse ano. O Mirassol, ele vem na continuidade de um projeto. Essa continuidade de um projeto, Olha a incongruência você aí. veja a gestão, a diretoria, os seus profissionais, eles estão há tempos trabalhando, mesmo no Campeonato Paulista e na segunda divisão. Mas é uma continuidade de Sim. um projeto e de processos. O Santos não tem esse tipo Tem que de ter. continuidade. Nós assumimos praticamente há 2 anos atrás. Mas as trocas de 24 para 25 foram escolhas dessa diretoria, né? Nós assumimos em circunstâncias totalmente diferentes. Porém, nós temos que admitir que times também que subiram com o Santos estão tendo dificuldades na permanência da Série A, que é o caso do Santos também. Não, aí não é uma boa resposta no momento que o helicóptero do Neymar com o Tassiano passa aqui, porque não há outros times, né? 2 caíram, o Sport e o Ceará, certo? Subiram com a gente, e o Mirassol foi para Libertadores. Só a gente ficou no meio ali. Se a comparação é com o Mirassol, não sei, a gente pecou aí. Por quê? Porque nós temos os problemas do próprio calendário e do próprio futebol brasileiro. Não se justifica nada, porque nós somos o Santos. Jogou uma fase de Copa do Brasil. Nós queremos o Santos como protagonista e nós queremos o Santos reposicionado no seu devido patamar no cenário futebolístico nacional e internacional. E é isso que nós vamos fazer, sem comparar com ninguém, mas sabedores claramente dos objetivos que nós temos para 26 e do trabalho que nós temos que fazer. Ninguém aqui é amador e nem tem falta de experiência para reconhecer as falhas
e fazer os reparos necessários para que o Santos entre em 2026 em condições muito melhores e diferentes do que em 2025. Quais foram essas falhas que você identificou esse ano? A principal delas eu já citei. É a falta de planejamento através dos demais dos profissionais que estavam definidos. Isso fez com que Peraí. A falta de planejamento através dos profissionais que estavam definidos. Ou seja, ele assume que errou na contratação de Pedro Martins, de Brax, de Galo. Se for isso, show de bola. Só que aí também não pode ficar falando que é errado ficar trocando toda hora. Sei lá, acho que não tem uma resposta certa nisso, né? Eu vou entender que ele assumiu esse erro. A programação de 25 ela fosse alterada, ela fosse retardada, demorássemos para que a gente pudesse ir ao mercado para definir contratações. Tudo isso... Ou ele está culpando o Galo pelo Quinteiros. As questões da própria dificuldade do ano de retornar à elite do futebol brasileiro, isso fez com que o Santos não tivesse alcançado bem os seus objetivos, principalmente no que se diz respeito à primeira página do Campeonato Brasileiro. Os objetivos, eles foram alcançados, que eram 4 competições no ano de 26, mas longe de nós estarmos felizes com a campanha de 25. Obrigado. Tá bom. Eu acho que o grande destaque aqui é ele prometer claramente ampla reformulação, enquanto diz que mudanças são ruins. Mas tudo bem, tem que reformular, não vou negar, vou dar esse crédito. A partir de agora a gente tem o quê? Na mão, material para reclamar quando essa reformulação não acontecer. Tá prometido, tem que acontecer.